um dia de paz, mais uma dor de cabeça pro Filipinho, Pedrão. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre Vini Júnior e várias outras notícias do Mengão. Tem notícias sobre o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscrever se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e o elenco do Flamengo se representa ao CT Nildo hoje na parte da manhã, às 9 horas da manhã, para iniciar os treinamentos às 9h30 da manhã com o técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz vai ter um grande desafio pela frente, que vai ser substituir Nicolás de la Cruz no time do Flamengo, que muito provavelmente está de fora aí do jogo de ida, né, da final contra a equipe do Atlético Mineiro. Ontem, titulares e reservas fizeram atividades físicas no CT e o Felipe Luiz vai comandar mais 2 treinos até o jogo contra a equipe do Cuiabá. Tem o treino de hoje na quinta, tem o treino da sexta e no sábado às 4h30 da tarde, né, o confronto do Flamengo contra a equipe do Juventude. Confronto esse importantíssimo. O Flamengo precisa se manter vivo, pelo menos na briga para a Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 51 pontos, atrás do Fortaleza com 56, Palmeiras 60 e Botafogo com 61, que já está abrindo as pernas. É bem verdade, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao São Paulo, que está atrás dele, e em relação ao Internacional, que tem 49 pontos. Então o Flamengo precisa se atentar com esse jogo a menos, porque se o Inter, porventura, vence o Flamengo em Porto Alegre, o Inter ultrapassa o São Paulo e o Flamengo, jogando o Flamengo para a 5ª colocação e o Inter de 6º para a 4ª colocação, que também tem um jogo a menos, que é justamente contra a equipe do Flamengo. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado com essa situação, vencer bem o Juventude e vencer também o Internacional, no mínimo aí empatar fora de casa contra a equipe do Internacional, beleza? O Atlético Mineiro enfiou uma verdadeira lavada, uma paulada para cima da equipe do River Plate, 3-0 em plena Arena MRV. O Flamengo tem que dar umas aulas lá pro River como é que vence o Atlético na Arena MRV, né? Foram 2 gols do Daverson e 1 gol do Paulinho, né? Com passe do Daverson. O Daverson foi o man of the match, o melhor jogador da partida nesse confronto de ontem. Estava torcendo pro River Plate. Aliás, ontem eu com o secador ligado não adiantou de nada. Torci contra o Fluminense ganhou. Torci contra o Atlético acabou vencendo por 3-0, mas ó, não passou ainda não, hein? Tem um jogo lá no Monumental de Nunes. Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar 3 vezes em 11 dias. CBF divulgou datas de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então vai ter muito Flamengo e Atlético Mineiro ainda pela frente. O Campeonato Brasileiro se aproxima das últimas rodadas e com isso a Confederação Brasileira de Futebol divulgou, né, na última terça, dia 22, detalhes das 32ª e 33ª rodada. Assim, o Flamengo conheceu as datas e horários dos jogos contra Cruzeiro e Atlético Mineiro. Inclusive, o mais querido encara o Alvinegro Mineiro em 3 oportunidades nesse período. Isso porque o Flamengo enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais no Mineirão no dia 6 de novembro, às 21 horas, horário de Brasília, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no dia 13 de novembro, às 20 horas, horário de Brasília. E vale lembrar que no dia 3 é o jogo da ida contra o Atlético Mineiro, né? O dia 3 é o jogo da ida. E no dia 10 é o jogo da volta. E aí depois, no dia 13, tem outro Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Então são 2 Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã e 1 Flamengo e Atlético Mineiro em BH, em Minas Gerais. Isso já aconteceu no Campeonato Brasileiro com o próprio Flamengo nesse ano, só que foi contra o Palmeiras. O Flamengo levou a melhor, o Flamengo venceu no Maracanã por 2-0. Perdeu por 1-0 lá no Allianz, eliminando o Palmeiras. E no jogo pelo Brasileiro, o Flamengo estava vencendo o Palmeiras por 1-0, acabou levando empate no finalzinho, empatou 1-1, mas levou a melhor. Vamos ver e vamos torcer para que o Flamengo também leve vantagem sobre a equipe do Atlético Mineiro nessas 3 partidas aí
quase que seguidas, não vai ser seguida porque no meio disso tem o jogo do Cruzeiro, né? O Flamengo pega o Atlético Mineiro dia 3, dia 6 é o Cruzeiro em Belo Horizonte, e aí depois, dia 13, dia 10 tem Atlético Mineiro, segundo jogo, a gente vai saber aí depois, vai saber amanhã, né? Amanhã vai ter o sorteio do Mando de Campo, e no dia 13 tem o Atlético Mineiro. Então são 4 jogos contra 4 vezes um clube mineiro, né? Assim sendo, os torcedores rubro-negros irão acompanhar uma verdadeira maratona de Flamengo e Atlético. Isso aconteceu em 2022, hein? Teve Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão lá, o Flamengo perde. Teve Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil lá, o Flamengo perde. Foi 2-1 pro Atlético Mineiro. E teve Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil lá. Depois o jogo da volta no Maracanã, que foi o jogo lá do inferno, que o Gabigol falou, né, que não é o Mateuzinho, né, Mateuzinho? Foi um clima realmente absurdo naquela noite no Maracanã e o Flamengo eliminou o Atlético por 2-0 naquela ocasião, beleza? E o Flamengo tem que seguir vencendo no Brasileirão também, não pode deixar a peteca cair, não é porque avançou para a final que vai largar tudo. E aí, oficializando, a CBF divulgou as datas da 32ª e 33ª rodada. Cruzeiro e Flamengo, Mineirão, não vai ser no Independência, dia 6 de novembro, numa quarta-feira, às 21 horas, tá? Horário de Brasília. E Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã, dia 13 de novembro, também numa quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, já definido aí, já passando a régua na Copa do Brasil, então certamente vai ser um jogo de muita provocação, beleza? Vamos lá, pessoal, vale lembrar que na Copa do Brasil, o Flamengo é o maior vencedor em mata-matas desde 2013, tá? Então o Flamengo tem uma vantagem aí, além de ter vantagem em confrontos diretos contra a equipe do Atlético Mineiro também, tá? Vamos lá, vamos torcer para que o Flamengo vença e conquiste pelo menos esse título aí da Copa do Brasil. Vamos ver se o River atrapalha também a vida lá. Pô, vamos jogar a final em casa, no Monumental de Nunes. Não é possível que não vai ter uma reação, uma mobilização do River Plate para tentar reverter de alguma forma esse quadro. Vinícius Júnior, após fazer um hat-trick na vitória do Real Madrid ontem pela UEFA Champions League contra a equipe do Borussia Dortmund, foi 5-2, rapaz. Real Madrid perdendo por 2-0, virou logo para 5-2 com show de Vinícius Júnior. O Vini Malvadeza acabou simplesmente com o jogo. Isso aí para todos os detratores do Vini, né? Aí tá aqui, abre aspas para ele na entrevista pós-jogo. Estou sempre de olho no meu Mengão, meu time de coração. Passo dificuldade porque os jogos são muito tarde aqui na Espanha. Mas a primeira coisa que eu faço no dia seguinte é ver o resultado. Estamos em mais uma final. Desejo boa sorte a todos os jogadores e torcedores na Copa do Brasil. Que possamos ganhar mais uma vez, falou Vinícius Júnior. Acho legal, sabe, quando o Vinícius Júnior, quando ele bota, espero que possamos ganhar mais uma vez, ele se inclui aqui, ele é um pertencimento muito grande que tem o Vinícius Júnior com a camisa do Flamengo, com o Flamengo, né? Bem bacana isso e que o Flamengo vença, né, esse título aí, realmente, para que dê tudo certo aí com o nosso Mengão. A Polícia Militar de São Paulo pune torcidas organizadas do Corinthians por tentativa de invasão ao setor da torcida do Flamengo na Neoquímica Arena. A Gaviões da Fiel e a Camisa 12 não poderão levar faixas e instrumentos musicais para o jogo da próxima quinta-feira contra o Racing pelas semifinais da Sul-Americana. Aliás, foram covardemente atacados os ônibus de várias agências de viagem, né, que estão sempre aí ajudando os torcedores do Flamengo, incluindo a Urubus, que é lá do Eduardo. Eu não tenho nenhum tipo de parceria com ele, mas ele está fazendo uma rifa que é para ajudar a bancar e pagar esses ônibus que foram totalmente danificados. A lataria foi danificada, as janelas foram quebradas. Ainda bem que não teve ninguém gravemente ferido nesse episódio, pelo menos que eu saiba, né? Que eu saiba, não teve ninguém gravemente ferido. Mas uma hora isso aí vai terminar em tragédia, eu não tenho a menor dúvida disso. Quem tiver dinheiro, né, para ir lá ajudar a rifa da Urubus, vai lá e ajuda comprando o número. Pedrão, mas o seguro, ele disse que o seguro não cobre esse tipo de situação de vandalismo, né, de o pessoal ir lá e quebrar o troço.
né, de marginais realmente tentando vitimar. Aquilo ali, para mim, é tentativa de vitimar a vida das pessoas que estavam ali dentro daqueles ônibus, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Sobre as eleições do Flamengo. O Conselho de Administração do clube comunicou aos sócios que antecipou a data de sessão do Conselho de Administração para o julgamento dos recursos. Homologação das chapas para o dia 4 de novembro, às 18 horas, e alterou a data do sorteio dos números para as chapas inscritas para o dia 5, às 19 horas. Dia seguinte, a sessão do Conselho de Administração. O documento foi assinado por Emílio Matos, VP do Conselho de Administração. Até o momento, 3 chapas estão aptas a concorrerem às eleições do Flamengo. BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Duns. Pedro Paulo e Valim Vasconcelos tiveram aí um probleminha em relação às suas chapas, mas vão recorrer dessa decisão para tentarem ainda se candidatar como presidente do Flamengo. Os dois, tanto Pedro Paulo quanto o Valim Vasconcelos, beleza? Inclusive, rapaz, eu vi circulando aí uma notícia lá no site Mundo Rubro Negro dizendo que deve acontecer um debate entre os candidatos, tá? Na ESPN, tá? Entre os candidatos à eleição do Flamengo. Vamos ver se tá aqui, ó. Vamos ver se isso realmente vai acontecer pro dia 18, enfim. São especulações aí. Tem outras situações também. Enfim, a gente vai apurando e vem trazendo para vocês. É bom ter o debate, né? Enfim, réplica, tréplica, enfim, é bom você ter o debate ali justamente para você ver ali os sócios, né? Não para nós, público, né? Nós que não somos sócios, mas para os sócios avaliarem e votarem nos seus respectivos candidatos, beleza? Mais um caso. Zagueiro Gil vai à justiça contra o Corinthians e cobra 11 milhões e 300 mil reais. Rapaz, o Flamengo tá ferrado. Se o Corinthians não paga o Gil, se o Corinthians não paga Renato Augusto, que foram ídolos do clube, conquistaram títulos do clube, com o clube, como é que vai pagar o Flamengo pela última parcela do Mateuzinho de 8 milhões de reais? Como é que vai pagar a compra do Nené, que ainda quer parcelar isso, e a gente sabe que se parcelar não vai pagar? Espero que a Leila Pereira, né, o Landim, se ele continuar, ou então o próximo presidente do Flamengo, o Landim não vai continuar, é óbvio, mas o Dunch, ele vai ficar como CEO, enfim. Mas espero que no próximo ano tenha um coro enorme pelo fair play financeiro no Brasil. Porque desse jeito não tá dando mais, gente. Desse jeito a situação realmente tá ficando bem difícil, bem complicada. Né? O Flamengo pagando todo dia, tudo certinho, o Cuiabá quase caindo, usando o jogador do Corinthians, o Vitória a mesma coisa, parece que tem dívida também, o presidente do Vitória já cuspiu marimbondos aí. Vamos ver como é que fica isso aí. Não treinou. O elenco do Flamengo se representou na última terça-feira com um desfalque importante. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o capitão do Flamengo, que jogou a partida contra o Corinthians sob efeito de medicamentos, não participou da atividade de hoje. Apesar da preocupação, o camisa 8 deve estar presente normalmente para a próxima partida do Flamengo contra a equipe do Juventude no próximo sábado, dia 26, beleza? Todo mundo fica calmo, todo mundo fica tranquilo. É uma situação aí que, para quem não sabe, né, o Gerson teve que receber medicamento na veia, vitamina C, desculpa o palavreado, mas vou falar mesmo, um monte de troço foi feito aí para que o Gerson estivesse em campo. E vocês viram a diferença que o Gerson fez em campo. A gente tem que lembrar que o Gerson é um verdadeiro guerreiro na temporada do Flamengo. Teve um problema sério, não tô ligando uma coisa a outra, gente, só tô falando. Teve um problema sério no início da temporada, nos rins, né? Depois, uma batida seguida de jogos, ele participando, 38 jogos, 37, 36 jogos seguidos, se não me falha a memória, que ele participou. E isso por disposição dele, porque pela comissão ele seria poupado, e foi jogando, e aí depois não teve descanso na data da FIFA, foi para a seleção,
fez um bom jogo, 2 bons jogos pela seleção, um ele começou como titular, o outro ele entrou jogando, então assim, isso tudo pesa, vai desgastando o jogador, vai deixando, então assim, o cara uma hora fica doente aí, mas hoje no CT Nilndrubu, vai se apresentar normalmente e deve treinar normalmente com os companheiros. Está apenas em repouso o nosso Coringa, o Gerson, para que tenha naturalmente uma melhor recuperação e um bom jogo aí na próxima partida do Flamengo, na próxima contra a equipe do Juventude, beleza? Esse aí não vai ser dor de cabeça para o técnico Felipe Luiz, né? Aliás, tem uma outra situação que eu gostaria de comentar com vocês, que ó, o Luiz Araújo ainda existe a expectativa que ele jogue a final da Copa do Brasil, tá se recuperando, tá fazendo de tudo, inclusive em uma live ele disse que vai fazer de tudo para estar presente nessa final, só que o único ruim é que a data já tá em cima do laço, já é no dia 3, o jogo da volta já é no dia 10, amanhã a gente vai conhecer também os mandos de campo, tô torcendo para que o segundo jogo seja no Maracanã, para ser especial, enfim, aquela atmosfera, aquela festa do segundo jogo, enfim, para mim, você jogando a segunda partida de uma final, veja bem, de uma final no seu estádio já é uma vitória para mim, tá? Não significa que venceu, já ganhou, mas já é uma vitória, beleza? Vamos lá, pessoal. Sequência, esse aqui é dor de cabeça. Após 36 dias da última lesão, Nico de la Cruz voltou a sentir a coxa e desfalca o Flamengo por pelo menos 2 semanas. Então, quem sabe, com muito esforço e trabalho, deve estar no time do Flamengo para o segundo jogo. Para o primeiro jogo é difícil. É difícil, não impossível. Para o segundo já é mais palpável. Palpável. A última contusão do Meia aconteceu no dia 28 de setembro de agosto contra o Bahia, quando esteve afastado também 2 semanas e retornou dia 19 de outubro contra o Peñarol. E pouco acrescentou ao time do Flamengo, realmente parecia outro jogador, o De la Cruz nas 2 partidas contra o Peñarol, não por ele ser uruguai, nem sei se ele é torcedor do Peñarol, mas é um jogador que pouco entregou para o Flamengo nessas 2 ocasiões. Acho que muito por conta dessa questão física. Tá mal fisicamente. Foi mal planejado o De la Cruz para esse ano, né? E aí, pessoal, já é a segunda lesão seguida e fizeram exames mais aprofundados no De la Cruz e detectaram que a lesão sofrida pelo De la Cruz foi de grau 2. Então não foi uma lesão leve. Não foi uma cãibra, como por exemplo o Wesley sentiu lá no jogo do Brasileiro contra o Bahia, pré-data FIFA, que todo mundo ficou apavorado do Wesley estar lesionado, porque vem fazendo diferença nesse time do Flamengo. Foi uma lesão grau 2. Mas, como eu disse aqui, reflexo do mau planejamento da última comissão técnica e dos diretores, dos dirigentes do Flamengo, que estouraram com tudo o time no Carioca. Sabe por quê? Porque é ano eleitoral. Para dizer que, nós ganhamos o Carioca. Só que a torcida nem se lembra mais, ninguém tá nem aí para campeonato carioca. Quando começou o pega pra capar, o Flamengo só não arriou os pneus na Copa do Brasil. Porque o resto tá aí, Tá aí, era melhor estar na Libertadores, né? Do que ter vencido o Carioca. Enfim. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.